Começa agora, programa Conviver. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. Olá, você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso portal mundomaior.com.br. Seja bem-vindo ao programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. Programa pioneiro no diálogo interreligioso, que recebe hoje José Carlos Marcondes Arantes para um tema, uma pauta muito importante: drogadição e religiosidade. Boa tarde, José Carlos. Boa tarde, Afonso. Então, primeiro agradecer, né, Afonso? Você prestigiar pelo menos o nosso programa, você falou que é fã, né? E a gente trocar aqui algumas ideias, eu dentro da minha especialidade, né? Que é dependência química, o programa Recuperação, e você, dentro da sua especialidade, cada vez mais especialista, lógico, a gente é obrigado a estudar, a gente sabe disso, né? Entrar em todos os detalhes, meandros das nossas questões aqui e depois tentar nivelar, padronizar a informação para dizer, nós estamos só no mundo, né? E somos indivíduos enterrados num corpo aqui para experiências. O programa de hoje tem a produção e direção geral de Alex Monteiro. Os trabalhos técnicos, Jefferson Carvalho, Regina Prata e Rogério Palma. Na edição, Edi Pontes. Na divulgação, Silvana Zandomeni. Na apresentação, esse que vos fala, Afonso Moreira Júnior. Na supervisão, Guiomar Santana. Nosso convidado de hoje, atendendo sugestões que nós recebemos aqui, é nosso companheiro da Fundação Espírita André Luiz, José Carlos Marcondes Arantes. Ele é especialista em dependência química pela USP-GREA e Unifesp-Uniad. É produtor e apresentador do programa Recuperação, da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior. Ele já cumprimentou a nossa audiência. Quero agradecer nesse instante a você que multiplica a nossa audiência, compartilhando, ajudando a divulgar o programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso, por intermédio do nosso e-mail afonsomoreirajunior@gmail.com. Você encontra um canal direto para fazer as suas sugestões, críticas, comentários, sugerir quem você gostaria de ver aqui entrevistado e, naturalmente, as perguntas que você gostaria de fazer. Na medida do possível, na medida das agendas se compatibilizarem, nós vamos atender todas as sugestões que recebemos. E eu começo aqui com o nosso companheiro, José Carlos Marcondes Arantes, a pauta drogadição e religiosidade. José Carlos, o nosso programa é bastante didático e ele tem por finalidade trazer informação, experiência a todos aqueles que nos assistem, que fazem perguntas. Perguntas muitas vezes podem parecer ao convidado óbvias demais, mas a pessoa não sabe e ela quer perguntar. Então ela se expõe, e nós aqui trazemos essas questões e vamos começar, em primeiro lugar, sobre o que é drogadição, o que é dependência química. Como se ele levantasse a bola, né? Eu só vivo, no geral, falando sobre essas coisas, né? O ser humano ele tem uma tendência quase que natural a criar hábitos, né, Afonso? Nós criamos hábitos naturalmente e depois nos subordinamos aos hábitos que nós criamos. Nós somos feitos disso.
Nosso cérebro, ele, através de um fenômeno chamado neuroplastia cerebral, ele monta hábitos e materializa ali, do ponto de vista anatômico e funcional, através de neuroquímica. Isso é o cérebro, né? A alma está ali, não existe função sem órgão, né? Mas o cérebro está pronto para aprender, e ele funciona através de química, de substâncias químicas naturais, endógenas. Eu tenho, você tem. E são 3 as principais drogas endógenas que nós temos. 3 tipos de circuitozinhos. Alguns são excitatórios, quando o Afonso está na rua, andando na vigília, o eletroencefalograma tá com medo de olhando para o celular e tal, pegando. Tá. Quando ele chega em casa, aí um outro grupo de circuitos cerebrais vão funcionar automaticamente. São os inibitórios depressivos. Aí ele vai deitar no sofá, assistir televisão calmamente até dormir. E tem um outro circuito que é prazeroso. Sem prazer nós não vivemos. Os animais também não. Os organismos vivos, né? Pois bem, essas drogas que nós falamos, drogadição, drogas que têm poder de abuso, drogas psicotrópicas, drogas psicodélicas, drogas psicoativas, elas funcionam nesses circuitos excitatórios e inibitórios. Tem drogas que são depressoras, drogas que são estimulantes e drogas que, no geral, levam a muito prazer. Todas elas, na verdade, levam ao prazer, mas não vou explicar tecnicamente. Então, o que é droga? É você começar a usar uma substância do lado de fora, como nós, às vezes, tomando cafeína, que é um estimulante, né? E o cérebro... E o cérebro aprende a viver com aquilo. Quando você tira, você sente um certo mal-estar. Então, o que é dependência química? O uso continuado de uma substância para obter prazer ou aliviar sintoma de mal-estar. Você aprendeu a usar aquilo ali. Isso seria dependência de drogas. Mas não existe só de drogas, né? Lógico. Porque, como eu falei, nós temos substâncias dentro de nós e você pode ficar dependente de comportamentos prazerosos. Muito bem. José Carlos, o que nós gostaríamos desse instante é deixar claro aqui uma questão que parece importante. O sujeito que toma um remedinho, uma droga, usando a expressão correta, uma droga, um componente químico, porque ele tem pressão baixa, ele precisa elevar a pressão, ou aquele que tem pressão alta e que precisa tomar um produto químico para diminuir a pressão, ou aquele que precisa usar um medicamento, um produto químico para estimular a tireoide, e vai por aí adiante. Medicamentos que são usados continuadamente ao longo de uma existência. Ele também é um dependente químico. E nós temos que tirar aquela característica demoníaca que se coloca nessa expressão dependente químico. O dependente químico, ele é o necessitado. Agora, no caso do dependente químico que usa a droga para obter prazer, qual é a doença dele? Como é que você pode diagnosticar a necessidade que essa criatura tem de se utilizar de um produto químico que não é para aumentar a pressão, nem para diminuir a pressão, nem para estimular a tireoide, mas que é para lhe dar prazer? Qual é a doença da qual ele está acometido, José Carlos Marcondes Arantes? Então, Afonso, como dizia o velho e bom Sócrates, né, a pergunta é tudo. É a tal da maiêutica, né? Você faz perguntas e aí, quanto mais perguntas você faz, mais resposta, mais perguntas nós teremos. Mas é assim, primeiro nós precisamos saber que existe diferentes tipos de drogas. Se o Afonso agora entrar na farmácia aí perto da sua casa e olhar aquela prateleira toda ali, não tem nenhuma droga de abuso ali fora. Não tem nenhuma.
As drogas psicotrópicas têm tarja preta e são proibidas, porque elas causam dependência. A maioria das drogas, essas drogas de uso contínuo, né, que não são para doenças mentais, elas não causam dependência. A gente fala, ela não tem poder dependógeno, ela não tem poder de abuso, de autoadministração para aliviar sintoma de mal-estar. Então, você está usando mais para o corpo do que para a parte psicológica e a mente, né? Então, quando a pessoa começa a usar, primeiro, ela precisa ter uma predisposição de alguma forma. Não há culpados nisso, não há culpados. Tem gente que é selecionada quase que naturalmente por questões de predisposição física, formas de metabolizar a droga, por questões psicológicas, por questões contingentes. Contingente o que é? Está desempregado, tal, a alma dele não consegue lidar, manejar com situações. Então, a droga entra como um processo de automedicação quase que natural. Então, nós não podemos demonizar a droga, mas não podemos também levar a dependência química para o campo moral. Para o campo moral. Fica parecendo que quem não usa droga é bonzinho e quem usa não presta. Não é verdade. Ele está passando por uma experiência nessa encarnação difícil. Por quê? Da mesma forma que se ele tiver uma predisposição a diabetes e começar a comer açúcar de uma forma quase que ignorante, e se ele tiver uma predisposição a se tornar dependente com todas as mazelas do dependente, né, que a gente sabe, que é o enfraquecimento do ser no seu papel social aqui na Terra, de pai, de filho, de estudante, com toda a sua responsabilidade e ânsia de crescimento espiritual. Porque as drogas imitam avanço espiritual. Elas imitam a felicidade. São drogas anedônicas, drogas hedonistas, drogas que você usa e vai sentir uma felicidade que, na verdade, é a liberação de prazer. Ele confunde o prazer com felicidade. No outro dia, ele tem um efeito rebote de sofrimento. Demora para ele aprender que aquele comportamento que ele está tendo é ruim. E ele só sabe que é ruim, não pelo conselho do José Carlos e nem do Afonso. Seu Afonso é uma autoridade, me deu uns conselhos. O conselho é da vida. A própria natureza, ela sabe de alguma forma agir para despertar aquela alma. Evolução é despertamento de consciência, evolução é você ter sensibilidade. Como é que você vai ter sensibilidade? O Livro dos Espíritos fala, a única coisa que nós podemos falar é questionar Deus, né? Kardec pergunta assim, por que... Opa! Antes de chegar em Kardec, antes de chegar na religião, vamos explorar um pouquinho o aspecto científico da questão, tá. Se você me permite, José Carlos. Não, tranquilo. Vamos esgotar primeiro essa questão científica. Eu queria... tenho aqui, olha, um recado que chegou aqui pelo e-mail, de uma das pessoas que sugeriu a sua presença aqui no programa. Nosso programa é interreligioso e não tem por objetivo fazer a cabeça de ninguém para esta ou para aquela religião, mas abordar os aspectos religiosos. Olha, Renato Filho, ele diz que o programa é sensacional, que o ajudou bastante e que ele está se libertando. É só esse o recado que ele manda para você, que ele está se libertando, que o programa o ajudou bastante. Então, vamos aproveitar o comentário do Renato Filho, que eu agradeço, o testemunho dele aqui. Vamos falar sobre esse programa Recuperação, que vai pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, pelo portal mundomaior.com.br, cujo titular, o programa é o Recuperação, cujo titular é o nosso companheiro, que está aqui hoje, José Carlos Marcondes Arantes. Conta um pouquinho como foi a origem do seu programa, e aí tem a questão do mal, e você falou do Livro dos Espíritos, do mal e do remédio. O mal a gente sabe que é o uso e abuso do componente químico, da droga, enfim, para obter prazer, para obter uma sensação de imitação da felicidade.
Agora, isso causa um grande prejuízo. Então, é importante falar do seu programa Recuperação. O que você fala no programa Recuperação sobre os prejuízos causados pela drogadição? Nós estamos lá nesse bendito, no bom sentido, bendito recuperação, que me fez crescer muito, né? Fui obrigado a estudar, né? Falei com o Jeter em 1999, nos idos do século passado, eu falei com o Jeter, ele falou, faz aí, vai, um programa, vamos ver o que acontece, e o piloto já foi para o ar, porque era uma novidade, né, falar sobre alcoolismo, drogas, mas eu, incipiente ainda, um garotão, né, fui obrigado a estudar para mim continuar fazendo o programa, então alavancou a minha personalidade, mas antes eu fiz um curso, né, na rua. Eu fiz um curso usando droga, bebendo, sofrendo, tendo alucinação, né? Eu não vou aqui ficar jogando gato na parede que faz barulho, mas sofrimento atroz da alma. Eu usava droga lendo livro espírita, né? Escutando vozes. Então eu sei na alma, nas fibras da alma, o que é um dependente químico. E aí quando eu estudei, eu me encontrei naquilo ali. Então, isso sensibilizou a gente e nós fazemos um programa sem forçamento nenhum, falando verdades nua e crua. Se você já ouviu algum programa, a gente fala abertamente das coisas, né? Muitas vezes falamos de nós mesmos e trazemos o quê? Passeamos bem entre tratamento, as teses científicas, as teorias, os avanços da ciência na questão da neurobiologia, da ação desses psicofármacos no corpo, na parte psicológica, isso é importante em toda a nossa cartografia psicológica, e também na teoria, né? Na teoria da espiritualidade, ou então da continuação da vida após o nosso desencarne, o que mais ou menos poderia acontecer em tese. Esse é o assunto que nós temos lá no programa Recuperação. Já há 25 anos. Muito bem. O José Carlos, eu tive a oportunidade já, sempre que eu posso, eu escuto o seu programa, eu participo ali como ouvinte que fica ali aprendendo com você e com os participantes do programa. Como é que é esse alerta que você sempre faz? Faz de conta que agora você está no programa Recuperação, se dirigindo àquelas pessoas que precisam de ajuda para se libertar da dependência química. Qual é o primeiro passo, na sua opinião? Primeiro, viu, vamos entre nós aqui, não fala para ninguém, ô Afonso, mas a pessoa precisa estar razoavelmente pronta para escutar, né? Senão não adianta. No geral, você está fazendo um programa desse, quem vai escutar é o familiar, né? Quando você vai fazer um tipo de aconselhamento. Quem está bebendo, quem está usando droga no geral, ele não aceita conselho, a não ser que ele já esteja em momento, se ele estiver em momento de crise, é importante. Então nós temos que imaginar assim, a pessoa vai bebendo, usando droga, vai tendo um enfraquecimento biopsicossocial, espiritual principalmente, e de repente ele começa a desconfiar que não está dando certo. Ele começa a ter dores, fazer a mesma coisa quase que obrigatoriamente, tentando parar de usar e não consegue mais. Então esse é um ponto, olha, de sensibilização. Imagine, para mim ser escandaloso aqui, o Afonso, em determinado momento ele estava usando droga, bebendo, que é normal e comum hoje, e, de repente, ele fala assim, eu preciso parar com isso. Viu que avanço espiritual danado? Olha o avanço, ele descobriu, ele entrou numa contemplação ou numa certa admissão, não é que ele parou, não, mas ele já está apto a entrar no cursinho de recuperação. Então, para aqueles que começaram a beber agora e estão bem, não está tendo crise, você fala para ele, será que dá para você parar? Ele dá uma banana para você e fala, oh, por que eu vou parar de beber, tomar minha cervejinha? Qual o problema de eu tomar uma cervejinha? Todo mundo bebe,
eu estou jogando bola com meus amigos, estou trabalhando, mas ele não sabe que essa substância depressiva está agindo lá nos receptores, né? Nos receptores dos neurônios, está modificando a sua maneira de viver para pior, porque ninguém bebe e vai rezar. Ninguém bebe e vai, na verdade, projetar o melhor dele. Então, ele fica razoavelmente embotado ou represado do ponto de vista da evolução. Se a gente puder pensar assim, sem fazer proselitismo da questão evolutiva do ser humano. Evoluir é você despertar a consciência quase que naturalmente, crescer como uma árvore. E aí a semente, ela fica com dificuldade de crescer. Até que, em determinado momento, e aí precisa observar principalmente a psicologia transpessoal, que fala de crises de despertamento, tal, né? Em determinado momento rompe uma crise de choro, ranger de dentes, sofrimento íntimo grave, né? Depressão, mal-estar. José Carlos Marcondes Arantes, a nossa irmã Luzia de Sorocaba, ela pergunta, talvez de certa forma você já tenha antecipado alguma coisa a propósito. Luzia de Sorocaba, ela pergunta, qual é a porta de entrada da droga? Qual é a porta de entrada para a droga? Se aparecer um barulho aqui, você toma conta, viu? Porque começaram a arrumar o prédio aqui, eu não sabia disso. Mas foi aí. Foi aqui. Então, Afonso, mas é uma teoria isso, viu, da porta de entrada. Alguns falam que é maconha, outros, mas não existe um estudo longitudinal, ou de corte, ou transversal, que valide isso. É uma teoria. A porta de entrada depende da circunstância, da sociedade que você está, da permissividade, da cultura religiosa, né? Aí tem algumas drogas que são mais permitidas, estão mais disponíveis, nós podemos dizer, né? Mas é uma teoria que não está altamente comprovada ainda. Entendi. Isso aí não é mediunidade de efeitos físicos, é reforma mesmo. José Carlos Marcondes Arantes, especialista em dependência química pela USP, GREA e Unifesp, Uniad, no programa Conviver de hoje. José Carlos, conta um caso aí para nós que sensibilizou o seu coração, um caso em que você tenha participado de uma recuperação. Conta para nós. Ai, meu Deus! Eu estou, entre aspas, nessa vida, Afonso, desde 1988, desde novembro de 88. Eu já fui apelidado de Catabebum, por aí você tem uma ideia. E hoje, né, eu atendo pelo WhatsApp gratuito, nunca cobrei nada de ninguém, graças a Deus, né, porque até não preciso. Deus achou bonitinho e deu um pouco de dinheiro para mim, então não preciso. Então tenho esse privilégio, né, de não ter interesse, mas não é por mérito meu, não. Mas eu atendo, são tantas pessoas nesses anos todos, né, que não dá para a gente saber, porque tem milagres e mais milagres. Eu lembro do Joel, do Eugênio, gente que falava, não, esse cara não tem mais jeito, por que você vai pegar ele todo dia na casa dele? E aí, de repente, a gente fala assim, deu um twin nele, deu um start nele e ele mudou de vida absolutamente, de catador de papel na rua, de lixo, virou empresário, né? Do ponto de vista da ribalta, do palco humano. Agora, no íntimo, né? A gente não sabe que essa abstinência, né, melhorou a alma humana, porque às vezes usando droga, né, olha o ridículo do pensamento que eu tenho agora e vou expressar aqui, o Afonso, e você comenta em cima.
Às vezes a pessoa está usando e ela está evoluindo muito através e por meio do sofrimento. Não estou pregando o sofrimento aqui, né? Mas, às vezes, a dor da alma, o fundo do poço, leva a pessoa a uma conversão quase que natural. E aí eu estou lembrando de alguns casos aqui de livros, né? Nossa, muito lindo. Era isso, eu não quero contar nenhum caso pessoal para não identificar ninguém. Bom, então vamos adiante. Agora, finalmente, José Carlos, na pauta aqui do programa Conviver de hoje, drogadição e religiosidade, qual a importância da religião nesse contexto de recuperação? Seja qual for a religião, católica, protestante, espírita, adventista, a religião tem um papel importante. Qual é esse papel e como funciona a religião para prevenir e para ajudar na recuperação do dependente químico? Essa pergunta é boa. Primeiro, nós temos que dizer que as drogas que ajudaram a fazer as religiões, né? Porque quando você usa droga, uma droga alucinógena, por exemplo, você vai entrar em estados alterados de consciência e nós podemos dizer, fazer uma desfocagem da sua alma, vai entrar em estados, e nem todos conseguem isso, né? Que vai entrar no mundo dos espíritos, e aí começa as religiões, xamanismo, e se nós formos ver, esses grupos que tem hoje, né, os grandes grupos religiosos, divididos em pequenas bolhas aí, mais ou menos umas 4.000 religiões, não é? Esse é o especialista nisso, né? Elas servem como terapia humana, né? As religiões, por mais fanática, ninguém concorda um com o outro, né? Você é produto ali do meio, você nasce lá na China, por exemplo, você vira hinduísta e fala chinês, né? Nós somos produto do meio, com aqueles pensamentos, aquela egrégora toda. E é lógico, se você está dentro de uma religião, você vai retardar o uso. Eu não vejo nenhuma religião que diga assim, ó, beba, use droga, que é bom. Não existe, né? Então, naturalmente, retarda-se. Ela é preventiva, ela é terapêutica, quase que naturalmente. Agora, ela não exime a pessoa de se tornar dependente. Está cheio de espíritas, de católicos, de protestantes, são dependentes químicos, né? Não, a religião não consegue, na verdade, ser um fator terapêutico importante, porque os fatores de risco são maiores. Você tem que olhar de um lado o fator protetor, do outro lado o fator de risco. Mas quando a gente pensa assim, ó, tem um homem lá no passado, aqui no Ocidente, deram o nome para ele de Jesus de Nazaré, e aí ele falou, ó, diga com quem tu anda, lhe direi quem tu és. Isso é comprovado hoje. Você pega Emílio Durkheim, o sociólogo, né, ele fala, onde você está? Ali você vai expressar aquelas crenças, aqueles pensamentos. Se você estiver na Cruz Vermelha, eu vou falar, nossa, o Afonso é da Cruz Vermelha, que coisa maravilhosa. Se for da torcida do Corinthians, eu vou falar, nossa, ele é corintiano, já sei mais ou menos o seu comportamento. Então, as religiões, elas são muito boas para prevenir, agora não para tratar. Não para tratar. Bom, veja só, há um pensamento, companheiros nossos aí que nos acompanham na aula de reforma íntima que nós damos no Espiritismo, que diz o seguinte, na libertação dos vícios, em geral, o primeiro passo para fortalecimento da alma que deseja se libertar é elevar-se a Deus e pedir a Deus com toda a força, com toda a humildade, com toda a fé, com todo o fervor, que o abençoe, que o ajude a se libertar daquele vício. Então, o primeiro passo, sugerido por companheiros nossos que dão aula de reforma íntima no Espiritismo, curso básico de Espiritismo, com Allan Kardec, é elevar-se em espírito a Deus e pedir com humildade e fervor que Deus possa
lhe abastecer de forças, de vontade para se libertar da droga. O que você comenta a esse propósito, José Carlos? Afonso, é assim, é muito fácil a gente falar assim, vai lá e faz a reforma íntima, mas existem vários fenômenos que são urgentes e determinantes para o usuário de drogas. Ele não consegue nem rezar, ele não consegue nem orar e meditar, ele não tem controle sobre os impulsos, ele tem déficits cognitivos importantes. Você colocar ele na tomografia computadorizada, que vai estar meio apagado, se ele estiver numa ingesta de cocaína e álcool. Então, ele está na fissura, na ansiedade forte. É como se a gente pedisse para alguém, se levanta aí, pega pelo fundo das suas calças, você mesmo se levanta, não dá. Ele está fundeado a lago. É muito fácil a gente falar, vai lá para o centro e frequenta. Agora, se ele for em qualquer lugar, ele está salvo. Qualquer religião que ele for. Agora, o problema é ele ir. Como é que ele vai, se ele não consegue nem rezar? Se ele tem fissura forte. Quando vem aquela vontade forte, ele tem até diarreia. Ele tem mudanças fisiológicas, psicológicas graves. O instinto dele, para não falar o tronco encefálico, vibra forte, mexe com as emoções e paralisa a razão. Ele faz coisas do arco da velha. Rouba bujão de gás, rouba a mulher, mente para o patrão. Então, difícil, é um processo ali, que não existe um remédio, uma bala de prata absoluta. É toda uma ciência que vem se construindo nos últimos 50 anos para a gente poder lidar, manejar com as pessoas que estão com esse transtorno, com essa síndrome razoavelmente difícil. Tá? Muito bem. José Carlos, Alcides, que se identifica como Alcides, nosso ouvinte pela Rádio Boa Nova, de Araraquara, ele pergunta, a Cracolândia tem solução? E qual é essa solução? Eu tenho uma opinião aqui, viu, Afonso? Nós lidamos com a Cracolândia já há mais de 30 anos, né? E passou por nós aí vários prefeitos aqui em São Paulo, não sei se você mora em São Paulo, Afonso. São Paulo, capital, Zona Norte. Então, passou o Kassab. O Kassab falou assim, Cracolândia é coisa do passado. Em 2011 ele falou isso. Depois veio o Serra, depois veio o Haddad, todos eles com tentativas de acabar com a Cracolândia, né, com internações e deixando o pessoal ali. Agora, eu vejo assim, é necessário fazer uma limpeza do centro. É necessário. Nós temos medo de fazer essas coisas como se nós tratássemos os dependentes que estão ali com a Constituição brasileira. Eles têm direitos de ir e vir. Não, eles precisam de proteção. O cérebro dele não consegue raciocinar. Eles criaram ali uma bolha de pensamentos, uma egrégora umbralina, uma egrégora complicada, onde todos ali têm comportamentos repetitivos, né? E vai perpetuar aquilo. De todas as zonas de São Paulo, numa cidade que tem 22 milhões de pessoas, né? Com as cidades satélites aqui, vão para lá para buscar droga, muitas vezes. A Cracolândia esvazia à noite, então nós temos que acabar com aquele foco. Como é que é? Pintando as ruas, trazendo equipamentos públicos para lá, o que está acontecendo agora, viu? Está diminuindo a Cracolândia. Provavelmente, por interesse, é bom que haja interesse nos prédios ali para deixar a cidade bonita, que se espalhe a Cracolândia e depois lide de uma forma diferente. O importante é tirar traficantes dali, aquele núcleo, aquela zona ruim, feia, aquele cancro. Eu ia falar aquele câncer que foi criado ali. Então, sanear primeiro. O Ministério Público muitas vezes vai contra, porque nós temos que respeitar o direito do outro, né? Mas e quando o outro não tem cidadania? Aí ele precisa de ajuda, e ajuda muitas vezes é uma internação involuntária, um forçamento qualquer, tá? Entendi. José Carlos, a questão, voltando aí à questão religiosa, você é espírita com Allan Kardec,
milita numa organização que é a Fundação Espírita André Luiz. Como você considera o Espiritismo como um instrumento útil, uma filosofia útil para a prevenção de drogas? Então, a primeira observação, é só observação, a opinião é a mais baixa forma de conhecimento, né? Mas para o dependente químico, é necessário que ele se assenhoreie, palavra difícil, se assenhoreie, que ele se impondere da mensagem kardeciana. É necessário que ele aprenda, é necessário que ele leia o Livro dos Espíritos, entenda aquilo, faça um curso, não é? Já fica difícil para o dependente químico. Por quê? O Espiritismo não tem conversão. Eu não tinha religião, me converti ao Espiritismo. Quantas vezes você foi no centro? 3 vezes. Não. É necessário que você tenha as informações. Por quê? Para você pensar com aqueles dados, a cada pensamento que você tem, você vai ter uma emoção correspondente ao pensamento. Então, primeiro precisa fazer isso. E é difícil para o dependente químico. Se ele for, ele está salvo. Porque ele vai entender a vida com sentido. O Espiritismo é lindo. Eu não sou proselitista, viu? Mas o Espiritismo ele é bonito. Você olha lá da pergunta número 1 até a 500, mais ou menos, 501, é só ciência ali, só fala de ciência, não fala nem de espiritismo. Depois, é lindo, né? Então a pessoa vê sentido na vida. E aí ele se auto-administra melhor, o Afonso. O Espiritismo faz isso. Agora, como movimento, é outra coisa. Como movimento, o Espiritismo poderia fazer um pouco mais. Porque o catolicismo faz bastante. E os evangélicos fazem mais ainda. Nós, espíritas, que somos em muito menor número do que católicos e protestantes, mas poderíamos fazer um pouco mais. Ter mais comunidades terapêuticas, ter mais ambulatório. E por falar nisso, tem um ambulatório nas casas André Luiz, na Duarte de Azevedo. As casas André Luiz estão fazendo o seu papel. Agora, nós temos centenas, milhares de centros espíritas espalhados pelo Brasil. Fica muito fácil no DEPOI, ou no atendimento fraterno, você colocar lá um José Carlos ou um Afonso para atender pessoas que têm problema com álcool, ou então confrontar o problema, ter uma perguntazinha, alguém bebe ou usa droga? Você bebe ou usa droga? Porque às vezes a pessoa chega pensando que ele está bebendo porque está obsediado, que é um erro crasso, né? Então, como o Divaldo Pereira Franco diz, né? Olha, atende ele e encaminhe para instituições especializadas, como, por exemplo, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos e outras similares. Era isso, Afonso, meu irmão. Muito bem. José Carlos, eu gostaria que nesse instante, nesse finalzinho do nosso programa Conviver, que teve a grata satisfação de receber José Carlos Marcondes Arantes, que é responsável pelo programa Recuperação, um programa de grande audiência aqui na rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior, que se dedica a essa questão da drogadição, da recuperação daqueles que são dependentes químicos. Uma grande satisfação para mim tê-lo aqui, eu que admiro e que sempre acompanho o seu trabalho na medida das possibilidades. José Carlos, conversa agora nesses minutos finais com essa juventude que está por aí e que precisa de um alerta, não de sermão, porque sermão não funciona, mas um alerta a propósito das drogas, e a gente tem visto com muita tristeza jovens adolescentes já com a latinha de cerveja na mão, ostentando a bebida alcoólica como forma de afirmação. Conversa com essa galera aí por intermédio desse nosso programa Conviver. Difícil falar para jovem, viu? Mas vamos dizer que tem aí alguns jovens nos escutando. E eu diria o seguinte, no geral, viu, Afonso, o jovem, ele está na poda cerebral, né? Ele está deixando de ser criança, a natureza vai lá e tira ele do paraíso da casa dele
e joga para o meio ambiente. E é no meio ambiente que tem droga. Então, a sociedade é uma fábrica de louco a céu aberto e depois a gente reclama do problema. Não fazemos prevenção. Então, aquele que começou a beber, pense assim, ó, o álcool não é uma substância qualquer. Você, quando beber um copinho de cerveja, está tomando diazepam. Você, vou repetir aqui sem medo de errar, você que está tomando não, é só um copinho de cerveja, você está tomando um pouquinho de benzodiazepínico. Agora você vê quem está tomando diazepam, quem está tomando qualquer remédio tarja preta, como a pessoa fica enfraquecida, gente, é isso. Então, mais cedo ou mais tarde, aquela cervejinha com os amigos vai se tornar, porque ninguém que está com o pé inchado hoje, carinha de fofão, enfraquecido, sendo demitido por causa do álcool, vomitando de manhã, começou tomando todas. Ele começou na cervejinha com os amigos. Então, atenção para isso. E aquele que já está com problema, Afonso, se me permitir, vou dar um número aqui importante. Aquele que acha que está com problema de sua maneira de beber ou de drogas, liga agora em um número, ó, 3315-9333. 3315-9333, Alcoólicos Anônimos. Lá eles irão informar outras irmandades, como Narcóticos Anônimos, aí você vai e vê se serve para você. Não precisa dar nome, não precisa dar nada. Então, existem recursos para tudo. Do mal sai o bem. Então, de uma grande ferida, né, aparecem bolinhas assim de saúde, como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, algumas religiões, alguns movimentos. E o seu programa, Afonso. Parabéns, meu irmão. Olha aí, nós temos aqui a grata satisfação de estarmos albergados sob as asas da Fundação Espírita André Luiz. Que a diretoria da Fundação seja abençoada, companheiros, trabalhadores, voluntários, funcionários, recebam aí, Zé Carlos, a nossa homenagem aqui, já que você deu essa chance, essa oportunidade de fazer esse agradecimento. Vamos continuar trabalhando para o bem, e eu quero lhe dar os parabéns por essa dedicação de tantos anos, esse esforço que eu sei, porque já bati a sua porta, em caso de necessidade de companheiros e amigos que precisavam, e você sempre com a porta aberta. Eu quero pedir a Deus que o abençoe, José Carlos Marcondes Arantes, com muita saúde física e espiritual, para prosseguir o seu trabalho. O programa Conviver vai ficando por aqui, agradecido à sua audiência, para retornar na próxima semana, se Deus assim o permitir. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Até lá. Você acompanhou Programa Conviver.